Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui com você neste momento de oração. Irmãos, todos os dias a minha alegria é poder trazer a palavra de Deus ao seu coração. Eu sei que muitos de vocês se sentem perdidos porque não sabem como lidar com as questões da vida. Outros agora estão tristes, profundamente tristes, porque as coisas não têm dado certo ou porque o vazio da solidão tem machucado muito o seu coração. Irmãos, eu já passei por muitas situações, eu acredito que você também. E hoje, para a glória de Deus e pela graça dele, eu tenho podido levar esta palavra de fé, de esperança a milhões e milhões de pessoas diariamente. E eu louvo ao Senhor por isso. Era uma coisa que eu já orava há muitos e muitos anos, pedindo que Deus me usasse, sabe? Esse é o meu maior desejo, fazer com que as pessoas conheçam o Deus vivo e verdadeiro que eu conheci. Esse Deus que foi ao meu encontro, que me amou primeiro. Irmãos, eu me lembro que durante várias vezes, enquanto eu não conhecia Jesus, eu senti um vazio no peito muito grande. E aí foi durante algumas madrugadas em que eu não conseguia pegar no sono, que eu comecei a ouvir programas em que a Bíblia estava sendo pregada. Irmãos, e naquela televisão, e naquele vazio na madrugada, Deus começou a falar profundamente comigo. Eu me lembro que uma vez um pastor, ele disse assim: olha, você que está aí do outro lado da tela, você que está com o coração ferido, machucado. E ele foi começando a falar palavras que aquilo entrava profundamente dentro de mim. E hoje, quando eu encontro as pessoas na rua, quando as pessoas vêm me cumprimentar, o que eu fico mais feliz, sabe o que é? Não é o fato delas me reconhecerem e dizerem: nossa, o pastor Antônio Júnior aqui. Não é isso, mas é quando elas dizem: pastor, as suas orações estão tocando profundamente a minha alma. Pastor, o meu marido se converteu através das suas orações. Agora minha família está servindo a Jesus. Irmãos, esses são os frutos. E é tão bom a gente poder dar frutos na vida das pessoas, não é verdade? Nós temos o privilégio, irmãos. Você não precisa depender de ninguém. Você, com a sua Bíblia, você consegue falar do amor de Deus para as pessoas de uma forma sensata, sem escandalizar, sem forçar ninguém a nada. Irmãos, é o Espírito Santo quem faz a obra. A Bíblia diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo, diz o Senhor. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo. E eu fico tão feliz porque um dia alguém falou de Deus para mim e agora eu posso falar de Deus para você também. E assim o reino de Deus vai crescendo mais e mais. Amém? Então, se você já tem dado frutos, se você agora está ligadinho com Jesus, você automaticamente, naturalmente, você começa a dar frutos. A sua vida é transformada, o seu modo de agir muda completamente. Você que antes era uma pessoa estressada, sem educação, sem paciência, agora você consegue gerar os frutos do Espírito, que é a bondade, o amor, a fidelidade. Quantas pessoas antes traíam seus cônjuges, traíam amigos, familiares e agora estão exercendo a fidelidade. É tão bonito isso, irmãos. Eu vejo quantos casais chegam perto de mim, muitos deles às vezes envergonhados, porque um dos dois acabou traindo, acabou quebrando a aliança, mas agora estão arrependidos, querendo se reconciliar. Isso é o mais importante. Eu costumo dizer que aquilo que você fez até hoje não define o seu caráter, mas é o que você vai fazer a partir de agora que fará toda a diferença. Amém? Por isso Deus nos chama para dar frutos. E eu me lembro de uma vez que eu tinha acabado de me converter e eu parei o carro na porta da igreja, faltavam alguns minutos para começar o culto. E sabe como é, né? Novo convertido, você não quer perder um culto. Se tiver 7 cultos na semana, você quer ir nos 7 cultos. Eu ia de manhã, ia à noite, todos os horários. E aí eu sempre chegava antes da igreja abrir. E aí naquele dia eu estava tão feliz porque eu estava seguindo o caminho de Deus, tão jovem, eu tinha 18 anos. E foi então que eu comecei a me orgulhar disso. Sabe, começou a vir um orgulho espiritual, uma soberba, sabe? Sem eu perceber, porque eu comecei a pensar assim: nossa, eu acho que eu sou melhor que os outros jovens. Eu duvido que tenha alguém nessa hora indo para a igreja. Era no meio da semana, sabe? E foi então que eu pedi para Deus falar comigo. E aí, aquele começo, você está no começo da caminhada, você não entende muito da Bíblia, você não sabe por onde começar. E foi então que eu falei: Deus, a passagem que eu abrir, o versículo que cair, vai ser o Senhor falando comigo. Eu creio que o Senhor vai falar comigo agora. Irmãos, isso é muito arriscado, viu? Porque às vezes vai cair num versículo que você não vai gostar de ouvir.
E foi então que caiu numa passagem em que Jesus disse assim para os discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem muitos frutos. Irmãos, naquela hora o meu coração se quebrantou e eu entendi. Não era eu que tinha escolhido Jesus, mas Jesus que tinha me escolhido. E Ele me escolheu não para ficar à toa, não para eu ficar descansando, ficar na acomodação, na zona de conforto, não. Ele me escolheu para que eu vá e dê muitos frutos, e esse fruto permaneça. Essas foram as palavras de Jesus. Então naquele momento eu entendi o meu propósito, que era dar frutos, né? E aí eu quero ler uma passagem com vocês que, enquanto eu estava lendo aqui a Bíblia, me tocou muito. É uma palavra que eu gosto muito. E eu quero ler para você, João capítulo 15, o versículo 1 em diante. Olha o que está escrito. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Amém? Olha aqui, irmãos, aqui Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Todo aquele que está ligado nele não dá frutos, Ele corta, mas aquele que dá frutos, Ele poda para que dê mais frutos ainda. Amém? Irmãos, eu sei que eu estou falando aqui para muitos de vocês que estão se sentindo perdidos na caminhada. Por quê? Você estava caminhando bem, você estava com a sua vidinha tranquila, às vezes até acomodado, porque a zona de conforto é muito gostosa de ficar ali, né? É uma fase da nossa vida em que a gente não quer guerra com ninguém, a gente não quer problema na nossa cabeça, a gente quer descansar, né? A gente quer usufruir. Mas, irmãos, muitas vezes Deus vai nos chamar para sair para fora da tenda. Deus vai nos chamar para novos desafios. Esse é o propósito do Senhor. Existe até uma música que eu achei muito interessante, o título da música, que é do Apocalipse 16, que ela diz o seguinte, o título, né? Deixa para descansar no céu. Eu achei interessante, esses dias eu até peguei a música para ouvir, para ver como que ela é, e realmente ela fala disso. Deixa para descansar no céu, meu irmão. Tem muita coisa para a gente fazer aqui, vamos fazer a obra, sabe? E muitas vezes é isso mesmo que acontece. Nós vemos Jesus chamando os discípulos, muitas vezes, aliás, em todas as vezes, Jesus estava tirando eles da zona de conforto. Então Jesus chamava eles, olha, venham, me sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. Só que aqueles homens já tinham as suas profissões, muitos inventaram desculpas, eles disseram, não, deixa primeiro eu sepultar meu pai. E Jesus muitas vezes parecia rígido, sem educação, mas não é. É que naquela época, na cultura, né, daquele povo, dos judeus, às vezes demorava-se anos e anos aguardando o falecimento do seu pai para depois enterrá-lo. E aí Jesus tinha urgência. Deus sempre tem pressa, né? Deus quer salvar pessoas, Deus quer transformar vidas. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente está num relacionamento, por exemplo, a gente está tranquilo, né? Está sossegado e de repente parece que a outra pessoa fica fria com a gente, parece que já beija assim, sem sentimento, sabe como é? E aí você começa a desconfiar, e aí até que chega um momento que a pessoa diz, olha, infelizmente não vai dar para continuar, o nosso namoro acabou virando uma amizade, vamos terminar, sabe como é, né? Eu já passei por isso, eu sei muito bem. E aí você então se vê saindo daquela zona de conforto, e aí você muitas vezes se desespera, fica com medo do futuro e fica até frustrado. Irmãos, muitas vezes é Deus, olha o que ele está fazendo, ó, podando, amém? Muitas vezes é Deus podando para que a gente dê mais frutos ainda. Ou às vezes você está no seu emprego e aí de repente as portas se fecham. E aí o gerente chega para você, pede para fazer uma reunião e ali eles cancelam o seu contrato, cancelam o seu trabalho, te demitem. Irmãos, muitas vezes a gente vê algo como ruim, mas às vezes pode ser Deus podando a nossa vida para que a gente dê mais frutos ainda. Porque, vamos falar a verdade, irmãos, tem momentos que a gente já deu o que tinha que dar, já demos frutos ali naquela área e a gente fica com a vidinha paralisada. A gente só quer receber o salário do mês, a gente se acomoda, sabe? E Deus muitas vezes ele vai dar um chacoalhão, e eu acredito que eu estou falando aqui com muitas pessoas que estão passando por isso. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia, por isso se você está sendo tocado, escreva aqui nos comentários, Deus está falando comigo agora. Isso fortalece muito, sabe? As pessoas
para quererem ouvir a mensagem. Muitas pessoas entram no vídeo, ficam só lendo os comentários, né? E aí não escutam a palavra. Então, deixa aí nos comentários, isso vai ajudar muita gente, tá bom? Então, irmãos, muitas vezes acontece exatamente o que Jesus disse, né? Se nós estamos ligados em Jesus, se nós estamos já fazendo a vontade do Pai e a gente está dando fruto, Ele muitas vezes ele vai podar para que a gente dê mais frutos ainda. Às vezes Ele pode podar uma amizade sua, uma pessoa que andava ao seu lado, de repente ela muda de cidade, muda de estado, país, e aí você se vê novamente sozinho e você vê isso como algo ruim, mas pode ser algo bom, porque com certeza Deus faz tudo para o nosso bem. A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então tudo que Deus faz é para o nosso bem, só que o problema é que a gente olha para o aqui e agora e a gente se frustra. Por isso eu quero te dar esse conselho: não enxergue essas situações como algo negativo, enxergue sim com os olhos da fé, porque em todas as coisas Deus faz cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, se você entendeu essa mensagem, eu quero orar por você agora. Você que foi tocado profundamente por esta palavra, você que hoje está chorando, saiba de uma coisa: Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus tem um plano que você vai ficar assim de boca aberta, assim como está escrito no Salmo 126. Aquele que sai caminhando e plantando com lágrimas, voltará com os feixes no seu ombro, no seu colo, com muito júbilo, com muita alegria. E quando o Senhor restaurar a nossa sorte, ficaremos como quem sonha. Amém? É um salmo tão pequeno, mas tão profundo, porque é isso que acontece. Quando Deus ele cumpre a vontade dele na nossa vida, nós ficamos como quem sonha, irmãos. É algo tão maravilhoso, é algo que é duradouro. Tudo que Deus nos dá é para durar a vida inteira, é duradouro. Mas quando o diabo oferece algo, pode ter certeza, é sempre um prazer momentâneo. É o aqui e agora, e isso pode trazer frutos amargos para uma vida inteira. Então, tenha o temor de Deus e com certeza você, ao obedecer a sua palavra, ao andar com Ele e aceitar as podas, né, o tratamento dele na sua vida, com certeza você será muito feliz e será conduzido por caminhos iluminados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e eu vou pedir para você que no final da oração você compartilhe. Eu sei que todo vídeo eu peço a mesma coisa, peço para se inscrever, para compartilhar, mas é porque é necessário, irmãos. Eu conto com a sua ajuda. Vamos fazer essa corrente de fé e de oração aumentar cada vez mais, para a glória de Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Que palavra pertinente, necessária para os nossos dias. Pai, eu sinto aqui no meu espírito que muitos estão abalados porque as coisas não saíram do jeito que planejaram. Muitos que entraram aqui pela primeira vez estão surpresos porque Deus falou com eles. Pai, confirma esta palavra, Senhor, de que o Senhor está podando não é para o mal, mas é para que dê mais frutos ainda. Ó Senhor, nós não conhecemos os teus caminhos, que são muito mais elevados que os nossos. Senhor, eu sei que o Senhor nos chamou para darmos frutos, e se existe algo que está nos impedindo, nos atrapalhando, tira do nosso caminho, Senhor. Tira, Senhor, ainda que seja uma amizade, ainda que seja um trabalho, qualquer coisa que nos afaste de obedecer ao Senhor, tira da nossa vida, Senhor. É o que te pedimos. Queremos andar nos teus caminhos, queremos te obedecer, queremos cumprir o teu chamado. Mas eu sei que o Senhor é o nosso Pai, e todo pai disciplina os seus filhos. Por isso, meu Pai, essas pessoas que o Senhor está disciplinando hoje, eu peço, Deus, que o teu amor seja demonstrado, seja revelado, e que essa pessoa abra os olhos espirituais para entender que o Senhor faz tudo para o nosso bem, e que o nosso coração pode fazer planos, mas o que prevalece é o que sai da boca do Senhor. O Senhor tem planos grandiosos, Pai. Hoje esta mulher está chorando, ó Deus, mas eu sei que um dia ela vai voltar a sorrir e ela vai te glorificar. Aleluia. Eu sei que este homem também está com o coração apertado, mas um dia ele vai entender, porque todas as coisas deram errado até agora. É porque não era para dar certo, porque aquilo que o Senhor está fazendo agora no sofrimento
é para abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. É para que a gente volte a atenção para o Senhor. E aí o Senhor fará um milagre grandioso. Oh Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por este momento de fé, de oração. E eu peço a Deus que o Senhor continue me dando força e me capacitando, porque eu quero ajudar os meus irmãos. Assim como o Senhor mudou totalmente a minha vida, me deu paz, me deu segurança, me deu um propósito de vida. Eu sei que o Senhor vai fazer a mesma coisa na vida dessas pessoas. O Senhor vai restaurar cada área de suas vidas e elas contemplarão a bondade e a fidelidade do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, meus amados, que alegria. Muito obrigado por vocês terem chegado aqui. E eu agora conto com vocês. Vamos compartilhar. Envie para pelo menos 5, 10 pessoas. Deus vai colocar essas pessoas. Na hora que você olhar os nomes ali no WhatsApp, Deus vai tocar direitinho naquela pessoa que precisa desta palavra. Amém? Eu te espero então no próximo vídeo e conte comigo para juntos caminharmos na mesma fé. Deus te abençoe, um grande abraço. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo,
Tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.